Olá, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no seu canal predileto, o Ser Logístico. Aqui a gente está aqui só para elevar o patamar dos seres logísticos através da educação, que não tem outro caminho a não ser esse. E falando em educação, hoje estou aqui com o meu parceiro Guilherme para falarmos aqui sobre o LMS, Labor Management System, Sistema de Gestão de Mão de Obra. Essa ferramenta é uma inovação, na verdade é um lançamento que a Sena está fazendo aqui na Intermodal 2022 e nesse lançamento aqui, inovando no mercado brasileiro, porque é a primeira ferramenta de gestão de WMS que vem com uma solução para a gestão da mão de obra. Eu não sei se vocês já fizeram nossas capacitações, não sei até que ponto vocês conhecem isso, mas invariavelmente dentro de um armazém, 55% da mão de obra está direcionada na operação de picking, que é a operação considerada gargalo normalmente em qualquer centro de distribuição com demanda de separação intensa. E o que acontece? Esta ferramenta aqui, ela vem com a intenção de gerenciar a produtividade da equipe e individualmente, e é isso que nós vamos poder mostrar aqui. Eu falei Guilherme, né, mas é Henrique. Eu não sei por que eu falei Guilherme, não sei de onde eu tirei esse Guilherme, mas é o Henrique que está aqui conosco, e ele vai mostrar. E aqui é muito legal, cara, porque a ferramenta é muito visual. Dá para vocês verem aqui já na página de largada dele, que é uma ferramenta muito visual. E é muito simples, e essa tela aqui é de touchscreen, então fica fácil de estar demonstrando isso. Então, por favor, Henrique, mostra para nós aí, mostra para nós o que é que nós temos de novidade aqui. Fechado. Gente, tudo bom? Espero que seja tudo bem com todos aí. Bom, esse conceito do Labor Management System foi trazido pela Senior, porque a gente notou que globalmente o mercado está muito maduro, e alguns mercados maduros, claro, a gente tem essa gestão da mão de obra muito refinada. E aqui no Brasil, culturalmente, tinha um acompanhamento nos WMS do mercado, de fazer um acompanhamento através de KPIs diretos. Só que se a gente não faz nenhum tipo de comparação com alguns padrões de execução, a gente consegue ter uma percepção clara. Estou indo bem ou estou indo mal? Às vezes eu tenho um gestor de um CD que está fazendo uma operação e ele não está tendo a visibilidade que um outro CD da mesma empresa ele está tendo uma performance melhor. Poxa, como é que ele compara isso? Né? E às vezes a gente tem aqueles painéis antigos, o cara imprime lá e você vai passando o indicador de KPI, você vê lá o indicador do mês passado. Então a gente tem que mudar isso, né? A gente tem que entrar numa era nova dessa transformação digital na prática e a gente ter informação mais rápida, ter ela qualificada, ter ela diferenciada. E a ferramenta vai trazer isso. Ou seja, nesta ferramenta aqui a gente consegue estar enxergando isso hora a hora, minuto a minuto. Exatamente. Eu não preciso pegar levantamentos. Eu já estive em vários centros de distribuição onde tinha um levantamento na munheca, assim, dos tempos por pedido e tal. Exatamente. E tinha 2, 3 pessoas só processando esses dados. Exatamente. Então aqui é uma forma da gente digitalizar, automatizar a operação. Estabelecer os padrões. Então assim, a gente começa montando os tempos de operação. Então, quais são as expectativas com base nos históricos? Então, tudo bem, a gente coleta os históricos que a gente tem e começa a setar na ferramenta. E com isso, ela automaticamente vai começar a comparar com a operação e nos trazendo os indicadores. Fazendo um apanhado rápido aqui, só de alguns indicadores muito básicos que a gente já está setando para demonstrar um pouco para vocês. Temos um painel aqui da situação geral da unidade, em que a gente tem já uma progressão do trabalho no dia, então informação muito importante para tomada de decisão rápida. E é essa barrinha aqui, né? E ela vai crescendo conforme a gente vai executando a operação. Então, como eu setei uma expectativa de execução, se eu estou abaixo da expectativa, é sinal de que alguma coisa está errada, talvez eu tenha que tomar uma ação. E eu consigo ter a visão clara. E já está, nesse caso, esse exemplo que a gente tem aqui, está mostrando que nós estamos abaixo do esperado. Então, será que está faltando pessoas? Será que minha demanda aumentou? Será que eu estou com um problema na operação que está me gerando? Poxa, o coletor está falhando, sei lá, qualquer coisa do gênero que pode estar impactando essa performance? Vou lá e tomo ação. Objetivo, tempo de resposta. E nesse caso, porque aqui a gente está numa tela, mas eventualmente o gestor podia estar com o seu celular na mão, sei lá, dentro de um aeroporto e já está acompanhando e podendo tomar decisões com base na informação em tempo real. Exatamente, perfeito. E aqui também, óbvio, a gente começa a entrar em alguns detalhamentos para facilitar na análise. Aqui eu já tive uma foto de que eu estou com algum problema, a gente começa a fazer um drill down, começa a detalhar um pouquinho melhor isso. Então aqui, como estão minhas tarefas, o que a gente... O touchscreen é meio sensível aqui. Então, o que eu tenho de tarefas não iniciadas, quantas tarefas já estão em andamento,
quantas tarefas estão atrasadas, e assim, poxa, você já tem um volume de tarefas atrasadas dentro da expectativa, já está claro que eu preciso ir atrás disso. Já pode demitir alguém aqui, porque tá tudo atrasado. E na linha do tablet que você comentou, desculpa, você pode até já, tô no tablet, tô no aeroporto, peraí, o que está acontecendo? Já entrou no detalhe, já liga para o gestor, cara, dá uma olhada em tais pedidos aí que tem alguma coisa acontecendo. Então a ação fica muito fácil, muito acessível. Essa base de dados aqui é uma base de dados teórica, né? Claro. E também a questão, porque a parte de tarefas, eu consigo ver na parte de total de tarefas, naquela área, naquela região e no período selecionado, que eu também posso fazer restrição de análise, eu sei quantas tarefas estão canceladas, quantas concluídas, quantas foram concluídas em atraso, que daí também é um sinalizador de que algo não está legal no processo, e assim por diante. Ou seja, daí o gestor tem que tomar a decisão no dimensionamento da equipe. Daqui a pouco tem que deslocar o pessoal do recebimento para separação, começar a fazer a gestão propriamente dita com base em dados. E outra questão também que é interessante, às vezes pode dar uma falsa percepção de que eles estão em atraso, mas pode ser que os padrões que nós estabelecemos são muito agressivos, porque eu contratei um time novo e talvez para um CD mais maduro, ele pode ter uma performance maior, mas para um outro CD que tem um time novo, talvez ele ainda está numa curva de aprendizagem e ainda precisa de um nível de performance um pouco mais baixo, porque o time está sendo desenvolvido. Conforme o time vai melhorando, eu elevo a régua, né? Elevo os padrões. Então essa ferramenta eu consigo, se eu tenho múltiplos CDs, eu consigo comparar a performance entre o CD A e o CD B? Exatamente. E é isso que vai te dar o poder de falar, eu estou bem, o que eu posso melhorar em outro, ou qual que é o meu destaque. Isso fica muito transparente com a ferramenta. Esse é o grande ponto. Bom, e óbvio, a gente consegue ter uma visibilidade do status da separação de maneira volumétrica. Então, o que a gente tem de peças, e claro, são vários patamares, eu posso fazer por peça, eu posso fazer por peso. Como está o status da minha separação? Quais tarefas nem foram iniciadas? Eu consigo ver isso numa linha do tempo. Quais estão em andamento? Eu consigo ver a evolução disso. Como é uma base amostral, ela tem uma certa linearidade, mas pode ter uma sazonalidade, uma variação maior, né? Quais estão atrasadas, isso também na linha do tempo, canceladas, concluídas e concluídas em atraso. Então a visão fica muito clara nesse caso. Aqui já mostra o sinal, né? Porque está aumentando a quantidade de pedidos atrasados. Exatamente. Então aqui já percebe visualmente, já dá para notar que tem que ter uma ação em cima. Exatamente, senão tendência de piorar e não alcançar a meta até o final do dia. Exatamente. Então o indicador não é só para a gente bater o olho e bater palminha que foi bom no dia anterior. Não, a gente tem que tomar uma ação agora para que não seja ruim, ou estamos próximos da meta, vamos dar um gás, vamos alcançar essa meta. Falando um pouco agora de tempos, né? Então a gente falou de quantidade, status, como estamos olhando, mais os tempos, porque a conclusão das tarefas no tempo nada mais é do que a junção da execução de cada operador dentro do tempo esperado. Então a análise detalhada é muito importante, porque eu posso ter 10 operadores que estão na minha média ou acima da média e outros 10 operadores que estão muito abaixo da média. Então eu tenho que fazer uma ação ou de reciclagem, ou ver se ele precisa de um equipamento melhor para operar, se ele está trabalhando com algum problema que está inibindo que ele tenha performance. Então eu consigo entrar no granular, eu consigo entrar no detalhe das operadoras que eu preciso tomar alguma ação. E aqui a gente consegue, por exemplo, estamos comparando o Rafael e o Gustavo. Então a gente consegue ver como está o Rafael e o Gustavo dentro dos padrões de execução. Então eu tenho um nível mínimo, eu tenho um nível médio e eu tenho um nível máximo de performance. E então eu consigo comparar em que patamar que ele está. E assim identificar. E aqui também eu consigo identificar se minha régua está muito agressiva. Como a gente falou, poxa, se ninguém está alcançando minha média, é sinal que talvez minha média esteja muito agressiva. Talvez eu tenha que baixar um pouco. Calibrar. Exatamente. E também visualização de picos de operação, porque pode acontecer que você tenha um padrão, uma capacidade operacional, só que eu recebi um volume muito acima da capacidade planejada. Então, se eu não tiver essa visibilidade, eu posso ter uma falsa impressão de que eu não estou alcançando as minhas metas por improdutividade. E, na verdade, é porque eu estou tendo muito mais demanda do que a minha carga operacional. Tu tá falando isso, cara, e eu tô me lembrando de uma live que a gente fez aqui, falando justamente sobre os eventos especiais, a exemplo de Black Friday, Dia das Crianças, Dia das Mães, etc. Vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada, porque olha para a ferramenta, numa Black Friday da vida, tu não tem muito tempo para pensar, porque a coisa é muito dinâmica. Então, uma ferramenta como essas
para eventos assim de grande volume, de picos, né? Ela vai te ajudar muito a poder tomar decisões mais rápido. E projetar. Porque que acontece? Se você tem uma visibilidade de execução e você está projetando, em Black Friday a gente sabe que são eventos que dão picos enormes, né, de volume. Então você consegue falar, poxa, minha projeção de venda, porque a gente está falando de futuro, obviamente você tem que trabalhar com projeção, é de 2 vezes o que eu uso na operação, 3 vezes o que eu uso na operação normalmente. Então eu consigo entender quantos recursos, quantos colaboradores eu vou precisar de cada perfil para alcançar esse objetivo. Então eu posso tentar me antecipar e conseguir esses profissionais para poder atender a operação e ser o mais assertivo possível, né, para não gerar um problema de Black Friday depois. E claro, então eu tenho também no final aqui um ranking de operadores. Quem são os top 10 melhores, os 10 piores, e assim, claro, avaliar como que a gente pode trabalhar com esses profissionais para fazer com que eles todos trabalhem numa mesma média. Levar a média de todos, né? Exatamente. Todo mundo trabalha numa linearidade e a gente consiga uma constância na operação, né? Uma operação que a gente saiba o que a gente consegue alcançar com aquele determinado time. E o legal é o seguinte, é poder valorizar, por exemplo, aqui o Rafael, que está em primeiro lugar, sim, até criando remunerações variáveis em função do resultado, mas também aprender com o Rafael, porque como é que o Rafael tem uma performance melhor? Então, eventualmente, podemos fazer com que o Rafael transfira a tecnologia, transfira o conhecimento dele para o resto da equipe, para ajudar a todo mundo a elevar os patamares. E, obviamente, eu acho muito legal, porque sempre eu encontrei assim, a dificuldade da galera para implementar uma remuneração variável em função de performance, que é o levantamento de dados. Sempre tem muita dificuldade com isso. E aqui matou essa charada, ou seja, com base nisso, para tu implementar uma remuneração variável baseado na performance individual ou da equipe, virou uma questão de política. Perfeito, e totalmente confiável, não fica naquela questão de foi para o Excel, você teve que mexer no Excel para chegar no número, digitação, falhou, e você acaba sendo injusto com alguém porque usa uma manipulação ali. Então assim a gente tem a confiabilidade da informação, ela é precisa e vai dar segurança, né, para o pessoal que está recebendo a bonificação também e o anseio de quem quer chegar com aquela bonificação também, lógico. Mas eventualmente o pessoal está se perguntando, porque para nós é meio óbvio e tal, mas de onde é que vem a informação? Ela vem do coletor de dados. Exatamente. Então, na verdade, quando o operador já está executando a atividade dele, está registrando todos os tempos dele e com isso pode ficar fácil de extrair esse tipo de informação. Mas aí vem uma pergunta, como é que funciona? Eu tenho que comprar o Labor Management System separado? Ele vem junto dentro do WMS? Como é que funciona isso? Perfeito, ótima pergunta. O Labor Management System é um produto agnóstico, o que quer dizer? Ele é desconectado do WMS, ele pode ser conectado a qualquer WMS de mercado. Claro que com o WMS da Senior, isso já é nativo, então você já consegue plugar e pôr para funcionar imediatamente. Mas também podemos oferecer para, às vezes, uma empresa que faz um investimento no WMS interno e quer ter a ferramenta. É possível a gente fazer essa integração. Mas, por exemplo, eu tenho uma versão antiga do Senior, como é que eu faço? A partir de que, melhor pergunta, a partir de que versão vem ele já incluído? Nas versões atuais que a gente está comercializando, ele já está integrado, já está em funcionamento. Eu não estou com o número preciso agora, posso levantar contigo depois a gente informar. A gente bota aqui, o Thiago bota para uma legendinha aqui para nós. Perfeito. E aí a gente chega com a informação bem precisa. Bacana. Era isso? É isso. Querido, muito legal, parabéns pela ferramenta. Obrigado, gente. Engenheiros logísticos, eu achei fantástico isso, porque o que a gente precisa é sempre... Eu sempre critiquei as WMS, sistemas de gestão de armazéns, porque invariavelmente na gestão de recursos, eu achava muito carentes. E ainda são, mas nesse caso na parte de mão de obra, que é uma parte grande da operação, especialmente no Brasil, que é muito mão de obra intensiva, essa ferramenta aqui contempla isso. Acho que ainda vamos ter muito a evoluir, por exemplo, na questão de gerenciamento de equipamentos, né, e de espaços, mas são temas para outros assuntos aí. Era isso por hoje. Beijo no coração de todos, até o próximo vídeo. Valeu!